Águia da Castelo, cidade da fé, do trabalho e da hospitalidade, está alçando mais de 18 milhões de reais em obras de recapeamento, 14 milhões para a retomada das obras do Fórum. Do paraquedismo e do balonismo turístico. É ótimo teu filho ser. Parabéns, Boituva! Ei, Boituva, essa é minha terra. Já ganhei o título de cidadão de Boituva. Já o Uca falou com você? Este é o Douglas, grande secretário de comunicação da cidade de Boituva. Boa, Nilson. E aí, Douglas? Prazer estar de volta em Revela. Olha, ele me ligou um dia, depois não ligou mais, hein? É o Uca, a gente fala que ele faz uquice. É uquice? É uquice. Então você fala pro Uca não fazer uquice e me dá o título de... Ô, Caio, nós merecemos o título de cidadão de Boituva. Eu, você, não merecemos, Caio? Eu acho que merecemos. O que a gente fala de Boituva, rapaz. É, coisa de louco, Mas né? eu falo com prazer. Olha que rapaz bonito, Cê lá, é viu? ator de cinema. Parece, né? Ó, parece ator da Globo, rapaz. Quem me dera, né? Ó, moço bonitão. E aí, quem é o nosso convidado? O convidado de hoje é o nosso diretor de administração, Juliano Furlan. Ei, Furlan, rapaz. Esse é o cara. Furlan é prefeito aí de Barueri. Barueri. Você é parente dele, não? Não, eu sou da parte do Furlan um pouco mais pobre. É? O Furlan de Barueri, você sabe que ele entregava jornal em Sorocaba? É mesmo? Não sabia, não. Ele é entregador de jornal Cruzeiro do Sul. Foi mesmo. Com uma bicicleta. É verdade, a história do Furlan é uma história legal. Ele entregava, ele era de Sorocaba, ele é de Sorocaba, se eu não me engano, nascido em Sorocaba. E ele era entregador de jornal quando era jovem. Com bicicleta ele entregava o jornal Cruzeiro do Sul, que é o jornal centenário, né, Caio? Isso, há mais de 100 anos, não só em Sorocaba, mas acho que em toda a região, né? O jornal Cruzeiro do Sul, jornal centenário, com mais de 100 anos. É uma história legal. Ele tirar o chapéu, ele tirar o chapéu a história dele, né? Depois aí no tudo que ele fez lá. O meu prefeito... Barueri, Alphaville, né? Meu prefeito de Boituva era açougueiro. Sim, começou como açougueiro. E nada contra açougueiro, que é uma profissão linda. Com certeza. Linda, né? Exatamente. Você ser açougueiro não é para qualquer um, não. Não mesmo. O cara tem que ter vocação, qualidade. Técnica. Saber trabalhar. Exatamente. E aprende nesses dias, Nilson. A gente estava num jantar. O secretário pensa que ele veio falar aqui de política. Isso é conversa de boteco. Só falta cachaça e vocês não trazem aquela cachaça. A gente trouxe já. Não, mas tem que trazer os copinhos. Todo dia. Isso. Traz os copinhos. Que a gente bota o copinho aqui. Ele tem que gravar bebendo a cachaça. Tomar aquela... degustar, né? Degustando aquela cachaça de Boituva. Na próxima a gente traz. O que você falou? O que você ia falar? A gente foi num jantar com relação a história do Edson de açougueiro. A gente tem uma foto com o Edson mostrando as cicatrizes dele
de corte. Ele mostrou aqui. É o Marco Molina, que é o presidente da Marfrig, fundador, né? E que agora tem 1/3 aí do Grupo Sadia. E o... A Marfrig é de Boituva? O Marco, ele tem um Aras lá. Ah, tem um Aras lá. Ele tem um Aras lá. E o Salt Bay também, os três mostrando as cicatrizes, o chefe do Salzinho lá, os três mostrando as cicatrizes que começaram como açougueiro. Isso é muito bacana. Repete seu nome, secretário. Meu nome é Juliano Furlan. Juliano Furlan. E você tem uma carreira pública lá em Boituva, não? Como é que é? Eu comecei junto com o Edson, né? Em 2015 e tô lá até hoje na prefeitura. Tive algumas pausas, fui, voltei, mas continuo lá agora. E você é diretor da parte administrativa? Administração. E o que seria um diretor de administração de um órgão como uma prefeitura municipal? Então, na realidade, o que eu faço, né? Então, assim, eu cuido principalmente da parte de convênios, a questão de recebimento de recursos, todos esses processos, governo federal, estadual, e também ajudo aí a parte de fluir, né, os processos lá dentro, né, de tocar... Fazer acontecer, exatamente. E essa parte de governo federal, então você tem que estar sempre em contato com o Palácio do Governo de São Paulo e com Brasília. Tem que estar antenado com tudo que está acontecendo, com todo o programa que abre, né, tanto o governo federal quanto estadual, para a gente estar antenado, para a gente estar solicitando recurso, está entrando dentro do projeto. Com certeza. Eu sempre digo a mesma coisa que o Douglas sabe. Aliás, vocês têm um timaço lá. Sim. Um timaço, o time de secretários de vocês, eu estou conhecendo 1 a 1, porque eu vou escolher aqui depois o futuro prefeito. Perfeito. Depois do Hexa. Depois do Hexa, que vai vir o Hexa, né? Sim, tem o Hexa agora. Vai ser antes da seleção brasileira. Marcusso, Hexa antes da seleção. Gostou, não? Perfeito. Já fez slogan. O slogan tá feito. Mas já. É esse mesmo. O Marcusso é o Hexa antes da seleção brasileira. Não tenha dúvida. Vai ser o Hexa antes da seleção. Mas vocês têm um timaço. Que cada cara que vem aqui, eu tô vendo que você também é no mesmo patamar aí, vocês têm um nível elevado demais. Então, Boituva dá certo em razão do time que vocês formaram. Sim, ele montou uma equipe muito boa, né? Muito boa mesmo. Uma equipe jovem, né? Pessoas aí técnicas, talentosas. E para dar aí essa continuidade aí bacana na gestão dele da cidade, né? E o Juliano, ele veio do setor privado também. Conta para nós, Juliano. Fez economia, né, Juliano? Eu fiz economia, né? Depois eu acabei fazendo pós-graduação em finanças. Você precisa me ensinar isso, Juliano. Fazer economia. E ensinar minha mulher também. Dar um curso para ela, entendeu? Eu também quero. Também quero. Quero. Opa. Então, depois que eu me formei, eu tive uma carreira num banco, né? Trabalhei por 7, 8 anos num banco. Aí eu fui para a iniciativa privada, fui abrir um negócio próprio, e aí que eu fui para Boituva. Então lá eu eu tive 4 lojas em Boituva, de móveis. Olha! E que foi legal enquanto durou e tal, e aí até que em 2015 eu fui para a administração pública, né? A convite do nosso prefeito, do Edson Marcusso. 4 lojas de imóveis e agora na administração pública Desde 2015 na administração pública. Mas isso é um trabalho muito bonito, sabe? O administrador público é que as pessoas conhecem muito pouco disso, né, Exatamente. É o que a gente veio conversando. A gente veio falando sobre isso. Tá vendo? É que eu sou antenado no que você está pensando, né? Sinergia. Né, Caio Rossini? É isso aí, Nilson Você César. Conhece tudo de administração pública, né, Caio? Quase tudo, amado mestre, quase tudo. Por que, amado mestre, que é quase? É porque eu sei, sei lá, 5%. Então não é tudo, né? É quase tudo. É que você é modesto, não? Imagina, é verdade. Eu sei, por exemplo, que ele falou da questão dos convênios. E o convênio para uma prefeitura é talvez a parte mais importante, porque só o orçamento interno municipal, muitas vezes, serve ali para o dia a dia, para pagar salário, para coisas básicas da cidade, mas aquele investimento, aquela creche que você vai construir, o hospital, ou para você conseguir financiar um próprio municipal para um atendimento específico, especializado em alguma coisa, tudo isso é convênio, seja com o poder público ou com o poder privado. Então, eu diria que abaixo do prefeito, talvez o cara mais importante é quem traz esse dinheiro, é quem cuida dessa parte. Porque sem ele, nada do que o prefeito pensa sai do papel, porque não tem dinheiro. Exatamente. Não isso destrava, porque o Caio falou que só sabia 5%, né, cara? Eu acho que é 95 ou 99,95, alguma coisa assim. Eu sou a parte da cascata, entendeu? Da cascata, do papo do boteco. E ele é o Derico. Você lembra, sabe o Derico do Jô? Sei. O Derico era a parte inteligente também, né? O Jô, quando queria dar um
um up na história ali. Quem que ele chamava? Derico, discorra sobre o tema. É isso aí. Então eu faço É assim, isso aí. discorra sobre o tema com o Caio Rossini, né? E ele definiu bem, não? É exatamente isso que o Caio falou. Muitas prefeituras, por isso que tem que ter aí essa parte do convênio bem alinhada, porque é o que sobra, né? É o que sobra para o investimento. Normalmente é isso mesmo. Parabéns, Caio. Você Não, tá- muito obrigado, secretário. Pô, cara. E nessa gestão, Nilson, a gente teve um recorde absurdo de convênios, né? Sei. O Juliano pode até falar um pouquinho mais sobre os números, mas assim, nós tivemos mais do que a metade do nosso orçamento anual só em recurso externo, só Olha em convênio. que legal, conta um pouco sobre É isso. claro que isso a gente deve à expertise aí que o Edson tem, né? Aí essa articulação política dele com os deputados, com os senadores, tanto federal quanto estadual, enfim. É raposa velha, rapaz. Então, Esse né, é antigo. cara? É o prestígio, né? É. É o prestígio. Tem credibilidade. Tem credibilidade, principalmente, né? Porque assim, o parlamentar ele não vai mandar um recurso para uma prefeitura, por exemplo, que ele sabe que não vai executar aquilo, ou de maneira apropriada, ou efetivamente não vai executar. Então isso é competência mesmo, né? E realmente, nessa gestão, eu vou te falar que a gente está beirando aí, vai chegar a uns 200 milhões já de recurso externo. Como o Douglas falou, praticamente mais da metade Mais da metade do da nossa arrecadação, do nosso orçamento anual. Olha só que maravilha, rapaz. Isso é só para investimento, né? E assim, eu costumo dizer o seguinte, pro Edson, é fácil conseguir recurso, é o Edson. Então ele tem toda a expertise dele, ele tem lá Network. o network, o conhecimento, enfim. O difícil é executar. E ele é bom pra caramba, cara, porque ele executa. Então, assim, antigamente você recebia um recurso, viu, Caio, pra asfaltar, sei lá, 1 milhão pra asfaltar uma rua lá, ou várias ruas que seja. Passava uma gestão, passava outra gestão e não acontecia a obra. Você não conseguia executar. Então hoje, Com o Edson a coisa acontece. cara, Sabe a gente quantas recebe o hoje? recurso hoje para essa finalidade, por exemplo, um asfalto lá, um recap novo. Em 3 meses está executada a obra. Isso é sensacional. E aí tem todo, né? Tem Uai, toda a mas estrutura. mas Uma isso aí- estrutura. Todo dia você vê lá alguma rua nova, né? É verdade. Não, mas isso é tão bom, porque aquele que concedeu o recurso, ele tem o retorno imediato. Exatamente. Isso, por Ele isso fala, eu estou concedendo o recurso, mas olha aí, ó, o retorno é eu sei, imediato. eu sei que ali vai acontecer, ali vai. Aí que tá, a diferença é essa aí. Exatamente. É aquilo dentro que a gente fala em todos os programas que a gente faz aqui, né? Que eu tô virando um expert de Boituva, sei tudo. Tudo. Até o hino de Boituva já tá sabendo. Até o hino eu já comecei a cantar de Boituva. Só não ganho o título com esse. Como é o nome do tal do Uca? Ô, Uca, pelo amor de Deus, Uca. Você tem que me dar o título de cidadão de Boituva, né, Caio? Nós vamos Pelo lá, amor de Caio. Deus, né? Urgentemente. Caio, você vai comigo sexta-feira lá no cartódromo, mas conversa mole. Não, eu achei que você tinha esquecido, que você não falou mais nada. Não, você vai na Granja Viana comigo lá. Ai, que Vamos. chique, Vai. rapaz. É, Que então. top. O Caio Rossini, ele me acompanha em todas. Legal, O legal. Fausto não vai. O Fausto tem preguiça. Mas o Caio não, o Caio vai. Mas a granja é show de bola. Eu vou narrar uma corrida lá na Granja Viana. Show. Um trabalho que chama-se Liga Kart, o pessoal da Liga Kart. E aí eles me chamam, fazem uma filmagem, como se fosse uma filmagem de uma prova de Fórmula 1 mesmo. E eu narro como se fosse televisão Ó, para que eles legal, a prova da cara. Liga Kart. Que da Muito hora legal. isso. Não. Tem que fazer em Boituva. A gente vai fazer. Vamos Ó. fazer o Ah, jogo. sabe o que nós vamos fazer lá em Boituva? O jogo a gente vai fazer. E eu vou falar com o pessoal da Liga Kart para fazer uma prova de kart de rua lá em Boituva. Vamos. Olha que vamos. legal. Nossa, show de bola. Prova de kart show, de rua. Show. Isso para a cidade. Com certeza. Isso é para a cidade. Na rua, fazer o circuito de rua. Perfeito. Nossa. isso aí E vai sabe ser- por que isso daí vai Ó, dar mais certo Meu ainda? amigo Juliano, meu amigo, vai me ajudar nisso. Com certeza. E isso vai dar mais certo ainda, Nilson, porque a gente tem mais de 110 ruas sendo revitalizadas na cidade. Ah, então asfalto, ó. Vai Asfalto passar top, que é uma viu? beleza o Asfalto. kart. É só arrumar um espaço legal. Vamos fazer. Você precisa ver a atração que é isso. Vamos fazer. Legal. É Vamos muito fazer. A gente bacana. conversa com o Martins, secretário Sim, de sim, trânsito sim. e tal. O Edson com certeza vai aprovar a ideia. Vai gostar Show. da ideia, né? Com certeza. E é sou uma algo ideia diferente, boa, né? É algo que vai. Aliás, o céu de Boituva, neste mês de junho, né? Ah, com certeza. vai estar mais colorido. Muito mais colorido. Conta pra nós aí o que nós vamos ter lá. Rapaz, nós vamos começar a partir do dia 13, mas efetivamente
com o público a partir do dia 16 de junho. Atenção, público, 16 de junho, 16, é uma data importante. 17 e 18 de junho, nós vamos ter o 36º Campeonato Brasileiro de Balonismo. É um festival de balonismo. Tem diversas coisas lá. A gente tem, só peguei... Esse aqui é o convite que eu te mandei, Nilson. Eu peguei aqui no Tem preparado aqui pra tela quando Já vocês quiserem. tem? Dá pra colocar aí, Caião? Vamos lá. Vai lá, Caio, capricha, Caio. Aí a gente tem algumas atrações. No dia 16 a gente começa às 17 horas e vamos até às 22 com uma entrada liberada, né? Tem o Night Glow em 2 momentos. Night Glow, Nilson, é aquela atração noturna onde os maçaricos dos balões, eles batem no ritmo da música. Então fica um negócio maravilhoso. Vários a balões, vários Você balões. entendeu essa, Caio? Eu entendi. Descreva sobre esse tema. Não tem muito o que escrever. Discorra. Você sabe que todo balão... Como que o balão voa? Você tem uma vou diferença saber, de você temperatura. É por isso que voa. Você cria um ambiente com ar quente, porque o ar quente ele é mais leve do que o ar frio, então ele sobe. Ele consegue ir para cima. Então você enche de ar quente. Como que você coloca ar quente num balão? Maçarico. Mas não é aquele maçarico de casa, né? Que você usa lá quando você faz o seu suspiro, É um que você baita passa em maçarico. cima. Não, é um baita É um maçarico. maçaricão. É um maçaricão. É um baita maçarico que joga ar quente pra cima e aí o balão sobe. Só que como é maçarico, ele tem fogo. Como tem fogo, à noite, quando você acende, ele ilumina. Então, eles tocam uma Ilumina o balão. música Exatamente. e aí eles ligam esse maçarico como se fosse pra tostar um suspiro, mas aí pra cima em vez de pra baixo. É o maçaricão. E a parte do balão, e aí o balão tem que estar bem preso no chão, porque senão ele sai voando. Ele sobe, né? Aí o balão ele fica iluminado. Aí você acende, apaga a música. Mas eu quero Viu, coisa linda? desse jeito. É isso Meu aí. Deus do céu, mas isso é uma É sumidade. excelência em pessoa, né? uma Referência em excelência. cultura inútil, sou eu mesmo. Então, como cultura inútil, isso aí. Secretário, gostou, Juliano? Muito bom, é a definição perfeita. Você viu o cara que eu tenho aqui na Rádio Não, Papai eu Filho? tô impressionado. É sério mesmo, Caio. Não é brincadeira. Muito não, obrigado, cara. secretário. Parece que ele já foi, né? Se você bobear, ele te contrata, te leva lá pra te ajudar, Você é muito inteligente, cara. Não troco o Nilson César por nada. Ó, a declaração. Como você é mentiroso. Isso é um mérito também. Poxa Isso vida. isso é fidelidade, isso é parceria. Lealdade. Isso é uma Lealdade. Escuta, é uma das maiores cascatas possíveis de imaginar, Juliano. Entendeu? Isso é cascata, você conversa mole, Juliano. Depois a gente negocia o valor, rapaz, mas tá? como é bom falar com o pessoal de Boituva. Ô, Juliano, por exemplo, a sua área de administração lá, eu tô sabendo que Boituva é uma cidade que tem uma saúde financeira legal. Sim, sim. Né? Sim. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque todo mundo reclama, né? Porque não temos dinheiro, porque aqui as coisas não acontecem, porque falta isso, falta aquilo. O esporte, por exemplo, coitado do pessoal do esporte. Nós não vamos dar verba para você do esporte só em 2028, entendeu? Eu vejo em vários lugares. Corte de orçamento. Corte de restrição, orçamento. E assim vai. Como é que faz para que a cidade tenha essa saúde financeira tão boa como é Boituva? Então, isso, Nilson, é mais um mérito do Edson, né? Mais um dos tantos. Então, assim, o que ele fez? Ele arrumou a casa no início, a parte financeira, deixou organizadinho, para a partir daí ele começar a fazer as ações. Buscou o recurso externo, né? E aí a gente está aí de vento em polpa, graças a Deus, fazendo tudo isso que está acontecendo. Mas É uma prefeitura com poucas dívidas? eu acho que muito pouca hoje. Tá? É uma prefeitura líquida. Bem estruturada financeiramente. Sim, existem as dívidas de alavancagem, que a gente chama, né? Que é dívida de investimento. Por exemplo, a gente fez, hoje mesmo a gente gravou sobre isso, um portal de acesso ali do paraquedismo, a gente fez um financiamento. Então é uma dívida já programada, que já está dentro do orçamento. Assim como a UPA também, que foi um investimento de 10 milhões, que a gente também fez um empréstimo, mas são dívidas que a gente tem como saldar. E na administração pública isso a gente não encara como dívida, como a gente fala na vida privada. Enfim, isso é investimento mesmo. Isso é investimento. A dívida é aquilo que você contratou e não paga. Isso é uma dívida.
Então isso E não é o caso não de existe. Boituva. de Não. jeito nenhum. De jeito Tanto que nenhum. hoje as pessoas querem ser contratadas pela prefeitura porque sabem que a prefeitura paga, É isso aí. que é boa pagadora. E como você citou aí a reclamação de outras prefeituras, tem cidade que hoje a pessoa não quer nem saber de vender para a prefeitura, É porque verdade. sabe que não vai Não consegue receber. nem Vai orçamento. tomar cano. Nem Exatamente. orçamento não passa. Hoje tem fila para fazer orçamento, para poder vender. Ou seja, porque tem uma vida financeira sadia, né? Ô, Caio, Oi. você viu isso, né? E eu fiquei até numa dúvida, secretário. É lógico que são situações diferentes, mas qual percentual de receita pode ser comprometido? Com dívida, não dívida, né? Mas com financiamento. O percentual ele é alto, cara. Assim, ele não. Se a gente fosse levar a esse tipo de dívida, no caso, que é essa dívida de empréstimo e tal, é até 150% do seu orçamento. Ah, tá. Então, mas assim, isso é absurdo, né? Ninguém vai. Ninguém Então, vai fazer. mas assim, o Tribunal de Contas ele tolera isso, né? Então você está dentro desse limite. Mas o nosso, esses financiamentos que foram feitos é um índice irrisório perto desse índice tolerável. Tá? Isso na prefeitura. E pro Nilson, quanto que ele pode comprometer dos 300 mil que ele ganha por mês? Ah, cara, o Nossa. Nilson. Depende pra quê, né? Minha Depende pra que é. a minha avó, Filomena Zequim, né? Mãe da minha mãe, ela falava assim, quando alguém fala uma coisa boa assim, que passe um anjo e diga amém. Minha avó falava isso certeza. Minha também. avó, que passe um anjo e diga amém, que venha 500. Amém nós tudo, então. Né? Que passe vários anjos. Mas não podemos reclamar, não. A gestão de uma prefeitura, eu acho que é mais ou menos parecida com uma pessoa, eu não sei, você que é administrador, né? Da prefeitura e sabe disso. Mas eu imagino que é mais ou menos como a gente faz em casa. Você tem um X que entra, não é verdade? Exato. Você sabe aquilo que você pode gastar, e se você gastar mais do que aquele X, você vai ter problema, né? Qualquer dono, qualquer administrador do seu lar, ele pensa assim, sim. eu recebo tanto, se eu gastar mais do que esse tanto, eu vou ter problema, eu vou ter cheque no especial, vou ter que contrair empréstimo, vai triplicar minha dívida. Sim. Não é mais ou menos assim que a gente tem que pensar, não? Com certeza. A mesma coisa que serve para a vida privada, acaba servindo para a vida pública. Com certeza. E assim, a administração pública ela tem uma magia, né? Porque que eu sempre costumo falar, a gente sempre compara com a empresa pública da empresa privada. Então, a prefeitura como uma empresa comum, né? Todas elas a gente vai nessa base de administração, né? Você tem que arrecadar, não pode gastar mais do que aquilo que você arrecada, senão você vai ter problema. Não vai ter problema. Só que a diferença básica aí que vem a magia da administração pública é qual é? A empresa privada, ela busca algo. O que ela busca? Lucro. Então, assim... A privada, né? A privada busca o lucro. A prefeitura não tem Não que existe. Não existe. Não existe essa palavra. Você tem que... Tudo que você arrecadar... Você tem que fazer coisa. Você tem que fazer acontecer. Bem-estar. Você tem que gastar, fazer acontecer, investir... E por que eu falo que é mágico? Porque você está beneficiando uma população, né? Você tá beneficiando... Então, assim, eu tava comentando com o Douglas, é uma delícia, cara, você passar numa rua, assim, você vê os LEDs e falar, cara, que legal, a gente ajudou a colocar isso aqui. Esse pessoal tá feliz. Que legal, né? A gente fez parte... Ou então um asfalto, que nem você acabou a de gente falar. fez parte disso. Então, assim... É mágico nesse sentido, né? É gratificante, digamos assim. Aquela rua era de terra, com problema, não sei o que, agora toda asfaltadinha. Nossa, fazia Isso, 20 anos que isso aqui tava... Olha como é que tá agora. Uma delícia, né? Teve estrada de 80 anos. Valoriza o imóvel da pessoa. Com Valoriza certeza, tudo. com certeza. E é uma via de mão dupla, Nilson, porque assim, a gente, enquanto servidores públicos, né, a gente tem sim, e o Edson, principalmente o prefeito, ele tem o dever de gastar com inteligência, gastar de forma otimizada. Sabiamente. De forma sábia. Mas também ele tem a obrigação de arrecadar de forma eficiente. Aí entra o Juliano para ajudar, né, Juliano? A arrecadação de forma eficiente. E aí, nesse sentido também, quando você vê as coisas acontecendo na cidade, aumentou a valorização da casa, aumentou um monte de coisa, a pessoa vai com prazer pagar o IPTU dela. Não é mais um problema, porque ela está vendo o retorno. Com certeza. O turista vem para a cidade e deixa dinheiro na cidade. Porque ele está feliz com o que ele está vendo também. Exatamente isso. Tá feliz onde ele tá, né? Exatamente. Então Porque é ele tá uma via vendo. de mão Isso dupla aí. isso. É interessantíssimo. Eu falo em todos os programas aqui. Cuidou bem da cidade, você vai ter um país bom. Exato.
Sempre eu falo isso. Mora na cidade. Como Mora você na falou, né? cidade, você não mora É a no ponta, né? É Você a não ponta. mora no Brasil, É. você não mora em São Paulo, você verdade. mora em Boituva. O outro mora em Iperol, o outro mora em Campinas, o outro mora em Sorocaba. Se cada cidade cuidar bem do seu espaço, Seu núcleo, do né? seu núcleo, nós vamos ter um grande país. É verdade. Então tudo passa pela cidade. Tudo. Passa por uma boa administração de cidade. Estou falando bobagem, secretário? Imagina, você nunca fala bobagem. Mas não é Wilson pra você, César, cara, Mas que eu eu quis perguntei. responder porque eu me senti tão representado. Você Eu me senti tão você é um representado. Eu falei, eu abelhudo. preciso responder. Você é um abelhudo, Já tá abelhudo. sentindo, secretário. Eu preciso responder. Não, você é um abelhudo, isso aí. abelhudo. Eu perguntei pro Juliano. Eu Nilson, tava é falando, exatamente isso. Viu? É Eu tava exatamente certo. assim. Eu falei por ele. Obrigado, Caio. Tamo junto. Mas como ele é abelhudo, né? Você viu? Ele meteu uma abelha na sua frente aí, né? Cara, a definição de convênio que ele deu no início aqui. Te Já assustou. te conquistou, Viu? né? Para tudo. Já te conquistou. Não, Mas ele é é verdade. fera mesmo. Esse moleque é muito bom. Mas me perdoe, secretário, eu não queria responder. no Não, seu ele é lugar. muito bom, ele é fera mesmo. Esse é um achado nosso aqui, o nosso Caio. Assim. Legal, legal. Também Parabéns tá pra ganhando, todos vocês. tá ganhando 3, 4 vezes mais do que ganhava. Então, aí fica. Aí tá fica entusiasmado. Merecido, Fala né, na cara? frente. Mas precisa ganhar Reconhecimento. mais ainda. Precisa ganhar mais ainda. Nós Vai- vamos, vai- nós vamos fazer chegar ele lá, vender vamos mais chegar lá. cotas aí pra ele ganhar mais. Aí sim, Boa, boa. Mas essa é uma... Aliás, esse veículo aqui, rapaz, Rádio de Pai para Filho, você que está assistindo aí agora, entendeu? É uma das coisas que mais me dá prazer hoje, né, cara? Eu estava conversando com você verdade. sobre isso. Eu trabalho há 41 anos na Jovem Pan, o Douglas sabe. E eu tenho um prazer enorme, porque isso aqui é nosso, né? Meu, do meu filho, do Caio, é nosso. E a gente sente o crescimento disso e o quanto nós estamos crescendo profissionalmente, recebendo profissionais do nível de vocês. É verdade. Cada dia aprende uma coisa A nova, gente né? tem vários tipos de segmentos de programa, mas esse bate-bola empresarial me dá um prazer desgraçado, porque cada semana eu falo de um assunto diferente, com gente diferente, com núcleos de pessoas diferentes, e é um grande aprendizado pra gente. Eu acho que a vida é essa somatória. Exato. Não é? Você entende Com bem o que eu estou certeza. dizendo? Sim. É isso aí mesmo. Tem que ter essa humildade para Claro, entender, claro, né? claro. Nós não sabemos nada, nós vivemos aprendendo, né? Sempre. Todo É? dia, toda hora. Com exceção do Caio, a gente ainda está aprendendo. Mas Caio já eu sabe sou o de que tudo. mais aprendo. O Opa! Caio é um extraterrestre. Eu sou o que mais Caio, aprendo. então vai lá, capricha numa pergunta inteligente ao Juliano, mas inteligente. Inteligente. É. Qual que Tô é o até com medo, Não, Caio. mas Vamos lá, Caio. qual que é o convênio que mais dá orgulho de ter conseguido levar e até de destravar, porque a gente sabe que é muito burocrático esse sistema, né? Ó, se tem, hein? Assim, os mais difíceis, tá, de destravar são os do governo federal. Independente do governo federal. Independente do partido. Independente do partido, independente de quem é o presidente, enfim. Porque são aqueles mais burocráticos, né? Porque assim, a gente... Isso é legal falar. A gente tá... Falei que era inteligente. A gente que é de fora vê, pô, os caras lá em Brasília não trabalham, né? Não faz nada, fica na vida boa lá no ministério. Cara, para você conseguir convencer um técnico, eu vou colocar do Ministério da Justiça, o tanto de documentos, tanto de justificativo, tanto de um projeto que você tem que fazer para conseguir um recurso de um programa relacionado ao Ministério da Justiça, um exemplo que eu sei que é um dos mais complicados de conseguir. Então esse já é uma... É difícil, cara, é difícil, mas, né, não é impossível. Então, assim, a gente tem aquele lema de não desistir nunca, né? Embasadamente. Com certeza. E assim, graças a Deus a gente tá conseguindo aí Então, o destravar. federal o recurso federal é mais complexo. É mais complexo. Porque também o estadual é mais uma linha direta, né? É mais acessível. O estado tá mais perto aqui da gente, né? Exato. Então, assim, né, se eu não me engano, são 500 e quase 600 municípios, né? No estado de São Paulo. Só que do governo federal são mais de 5 mil municípios. Então, Boituva está entre os 5 mil, né? Então, faz sentido ser mais complicado um pouco, né? Pela distância, né, que a gente está. E São Paulo tem mais recurso, né? São Paulo é um estado com Sim, com mais claro, recurso. claro. São Paulo tem mais a distribuir, né, Tem para os mais a distribuir. municípios, né? E tem algum convênio que ficou mais tempo parado que vocês conseguiram destravar? Porque a gente sabe que às vezes tem... essa emenda, que geralmente elas têm prazo, né? Então eu vou contar um que, assim, vamos falar dessa gestão aqui. Existem os recursos que vêm
quando, por exemplo, um deputado indica o município. Sim. Esses já está indicado, está carimbado, é para o município de Boituva. Beleza? Aí tem a tramitação normal que você tem que fazer, aí complica um pouco, e depende. Mas enfim. É o sai. deputado que libera a verba. Isso, porque assim. Mas se não fizer a gente direito, chama- a perde. gente chama- não, você tem que fazer não o fizer dever de direito, casa. perde, Porque é. assim, chama emenda impositiva. Então, assim, o governo é obrigado a fazer aquele orçamento, a executar aquilo que o deputado pediu para fazer. Yeah. Então aí, claro que tem município que perde, que não Tem, faz o dever de vários. casa, não faz o que tem que ser feito e acaba perdendo esse também. Mas aí eu vou contar, isso foi bacana pra caramba. Eu acho que foi de 2021 para 2022. Aí existe do governo federal, chama proposta voluntária. Então o Ministério da Agricultura, esse caso foi da Agricultura, ele abre lá num sistema que hoje é tudo digital, hoje é tudo via sistema. É. Ele abre lá, abriu para os 5 mil municípios, cadastro lá de um recurso para comprar máquinas e equipamentos de 1 milhão. Aí você tem que correr, fazer todo o cadastro, tal, você vai e faz. Só que é voluntário, você está concorrendo com mais 5 mil municípios. Né? Então, assim, não tem uma indicação de um deputado, não tem. Não tá carimbado, Não está né? carimbado, não é certeza que você vai conseguir. Né? Então aí teve um caso, eu lembro como se fosse hoje, foi dia 30 de dezembro. A prefeitura ela entra em Eu recesso. lembro disso. A prefeitura ela entra em recesso. É verdade. Então, assim, já não tinha mais ninguém lá trabalhando, né? Aí dia 30 de dezembro eu já estava num churrasco, porque dia 31, aí eu recebo uma ligação do prefeito Edson. Juliano, você está onde? Eu falei, eu não me lembro. Como que chama aquele condomínio ali na Castelo? Enfim, acho que é em Bom, São Roque. enfim, tô no churrascão, Tô no prefeito. churrasco, prefeito, tal. Você precisa voltar para a prefeitura agora. Eu olhei e falei, o quê? Dia 30 de dezembro. 30 de dezembro. Você precisa voltar para a prefeitura agora, porque saiu um programa do Ministério da Agricultura que a gente tem que fazer o cadastro lá, assim, assado, o programa abriu hoje. Tem que voltar e vai ser decidido até amanhã. Aí voltei. O Edson tá ligado. Aí que voltei. Bom, enfim, não vai e vem de documento aí que eu falei pra você que dá a impressão que os técnicos lá não fazem nada. Os caras estavam lá no ministério também, até o dia 31. Dia 31, Juliano, falta isso, falta aquilo, auxiliando a gente, porque eles são bem solícitos nesse sentido. Eu sei que eu saí da prefeitura dia 31 às 7h30 da noite. Quase na hora do champanhe. Então, cheguei dia 30, fiquei lá até a noite, depois voltei de manhã no dia 31, fiquei, e os caras lá de Brasília junto. Mas nós saímos de lá com o programa empenhado para Boituva. Ok. coisa Então, boa. assim, a gente fala que Certamente as outras cidades o pessoal ficou no churrasco. que imagina. Claro, com certeza. Com certeza. Cara, eu admiro o Boituva, viu? Eu não tô Então- falando sério, eu tô falando sério. Vocês conseguiram reunir um time Sim. sim. diferente. timaço. É um time que timaço. veste a Diferenciado. camisa pra cidade, É veste a verdade, camisa do comprometido. munícipe. Né, Caio? É verdade. Porque isso daí que ele tá contando, o Juliano, isso aí é vestir a camisa do munícipe. Entendeu? É trabalhar pra população. Não é a verba lá que ele queria. Alguma coisa vai precisar. Era a máquina que ele queria? Sim, nesse caso foi máquinas e equipamentos. Muito bem. Para Máquina... conservação das estradas rurais. Muito bem. Para quem isso é beneficiado? O povo rural. Sim. Exato. Conservação das estradas rurais. Aquelas máquinas seriam necessárias. E vieram, né? Opa! Tá vendo? Já Ó, estão estão ali, ó. trabalhando. Dá pra já- ver ali, já- ó. Atrás já dele estão ali, ó. Olha lá. trabalhando. Tem As algumas bichonas ali, ó. aí. Sabe por quê? Porque o rapaz ficou lá dia 31 de dezembro, porque o prefeitão chamou ele do churrasco, falou, ó, o prefeitão Já. tá ligado. Dia 30 de dezembro ele estava ligado no que estava acontecendo. Né? Mas, cara, assim, é gratificante. É gratificante coisa porque a gente, impressionante. eu, no caso, comemorei com todo Vamos mundo contar no isso, WhatsApp. viu? Porque normalmente a população acha que o funcionário público não trabalha. É o que eu que tô é fácil, dizendo. E lá em Brasília, os técnicos do Ministério da Agricultura estavam na mesma pegada. Enquanto não empenhasse, ou finalizasse o último município, O cara não ia eles embora. não podiam ir embora. Entendeu? É isso aí. Então, assim, foi muito legal. Esse foi um difícil, cara. Imagino. Isso foi que você complicado. isso que você está contando não chega na imprensa. Não chega. Não, É raro, não é chega, difícil. não chega. Aqui É chega. bastidor, né? Isso. Mas aqui chega, porque aqui o que o papo de boteco só falta a cachaça. Já falei. vocês E o têm que título de cidadão? Ah, o título de cidadão. Alô, Uca!
Cadê meu título de Boituva? Eu vou reclamar com o Marcos. O Cá, precisa agilizar isso, porque assim, o Nilson tá gritando bastante e amanhã ele tem que narrar os gols do Corinthians, Vai, tá, Cá? Corinthians! Então, vamos agilizar esse negócio aí, cara. Faz favor, Caio cara. Rossini, eu adoro fazer esse programa. Esse programa é divertido É o demais. programa que eu mais gosto de fazer, é ele o bate-bola divertido. empresarial. E a gente fala de coisa séria e de coisa não séria. A gente fala Tudo ao de, mesmo de tempo. coisa séria, Caio, com É. leveza. Entendeu? Porque o que o cara não aguenta, e não aguenta mesmo, começa a fazer um discurso aqui sério só, de conversa não, séria. não passa a mensagem. O cara não acompanha. É. Mas o cara tá acompanhando porque ele tá gostando da leveza da conversa. É isso Claro, aí, né? é isso aí. Entendeu? É a E leveza passa a da... mensagem, né? O segredo é a leveza. Eu aprendi com o Caio Rossini. Coitado de mim. Seja leve na conversa, né? Coitado Né, de cara? mim. Você não ensinou isso pra mim? Não, quando eu tinha 15 anos e fiz aquele curso com você lá, foi quando eu aprendi isso. É mesmo? Olha que legal. Esse isso. menino aí, pra falar, ele não falava. Não, Nem pra cantar as moças do curso. não. Tinha umas meninas bonitas lá no curso. Mas nem pra cantar as moças do curso ele servia, porque Tadinho ele não de mim. falava. Aí um dia eu botei ele na frente e sabe como é que ele falou a primeira vez? Sim. Sério, em público, não falava publicamente. A primeira vez publicamente, tomou um tapa nas costas. Eu meti um tapão nas costas dele. Falei, vamos, garoto! Aí foi. Engatou. Aí saiu Aí a gagueira. deslanchou. Aí hoje saiu tem a que dar gagueira, tapa pra parar de falar. Ele não parou de falar até hoje. Não tô brincando. Destravou. Gente, eu não tô Destravou. brincando. É Essa sério? história, Que legal essa essa história história. do Caio Rossini. Sou é uma testemunha, eu era o que tomou o tapa. Ele era o que tomou. Essa história é real. Olha que legal Essa isso. história é real, você vê. Às vezes a pessoa tem uma inibição. Por isso É que verdade. Aliás, isso vocês deviam criar, Boitu. Esses O- cursos. a Secretaria do eu não Tapa. sei se tem, mas é um curso para aprender a pessoa, principalmente isso eu vejo muito bem com o secretário. Quando todo mundo vem aqui, tem facilidade de se expressar. Sim, sim. Todos que vieram aqui de vocês. É um curso de oratória, né? Isso, Sim. mas não é uma oratória. É aprender, porque às vezes o cara tem um conhecimento tão grande, mas publicamente Não ele consegue passar, ele não né? sabe, não consegue passar. Não consegue passar. Bota o microfone na frente, ele inibe totalmente. Sim, Bota uma câmera na frente, mais ainda. Esse aqui não tá nem olhando pra câmera, nada. Tá falando pra... Isso aí é tranquilo. Mas tem que ser assim, né? Naturalidade. Mas eu acho legal, é bacana mesmo. E o empurrãozinho é sempre bem-vindo, cara. Necessário. Necessário. Claro, você não- Mas lá, Nilson, a gente faz assim, sempre, né, antes das entrevistas, eu faço pessoalmente o Media Training com com o todos. pessoal. Com todos. Porque uma coisa é você conversar com uma outra pessoa quando você está tendo um rapport, você está tendo o olhar, você está tendo as expressões, então você A sabe... outra é você receber umas perguntas. Exatamente. A outra é você olhando para uma câmera sem ter a sensação da devolutiva. Você não sabe o que está acontecendo. Isso aí. Então isso deixa muitas pessoas inseguras. Então aí é só olhar para a câmera e pensar que tem outra Você pessoa também é ali. uma coisa boa que eu trouxe pro programa. Porque ele é co-apresentador do Bate-Bola Empresarial. É Tamo mesmo? junto. Não, vocês vão falar que eu respiro administração pública, mas não. Você falou de curso que é importante e tal, mas eu vou falar que isso é importante. O prefeito Edson montou uma equipe, montou um time legal. Mas assim, deu as ferramentas para essas pessoas trabalharem necessária para a coisa acontecer. E principalmente essa questão de capacitação, Sim. de curso. Porque assim, a gente tem faz muito curso, tá? Para estar se atualizando, para estar se capacitando. Então isso é necessário. essencial. Essencial. É essencial. É essencial. Porque é o que você falou lá no início, a gente está aprendendo todo dia. Todo dia tem coisa nova. Todo dia está acontecendo coisa nova. Um e você mundo tem que tão tá, dinâmico. você tem que estar antenado o que está acontecendo para você verdade. saber como, né? Num mundo tão Como dinâmico, sair. se o cara parar no tempo, ele tá ferrado. Exatamente. Isso Em aí. qualquer área. Sim, Em sim. qualquer área. O cara, eu sou um super médio. Eu já te dei o exemplo do Luxemburgo aqui. Uhum. Luxemburgo veio com a conversa, o futebol não mudou nada, é a mesma coisa. É mentira. Mudou tudo. Com certeza. Mudou o Com gramado, certeza. mudou a bola, o jogo é muito mais rápido. Tem VAR. Tem VAR, tem fisiologia, tem tanta coisa diferente. Tem mesmo. Né? Então, se ele não acompanhar, ele fica parado no tempo. Fica para trás, Exatamente. fica para trás. Aí ele fica bravo, porque o pessoal fala que ele tá meio enferrujado, não sei o quê. Mas não pode. Mas é verdade isso, porque quando a gente para, Nilson, o mundo continua. Então a gente não fica parado, a gente fica para trás. Não, e né? eu tô falando de um profissional de altíssimo nível, Sim. que é o caso do Vanderlei Luxemburgo. Treinou Real Madrid, pô. O cara ganhou tudo no futebol brasileiro. Ganhou tudo que disputou. verdade. Ganhou tudo. Então, quer dizer, eu tô falando de um cara de alto nível. Se o cara parar, por exemplo, eu trabalho em rádio há 41 anos. 41, não é pouco.
Total de rádio é 45. 41 só na Jovem Pan. Se eu achar que eu não tenho que me adaptar à câmera, aprender uma linguagem diferente, se ficar com aquela conversa que a gente tinha no rádio há 30 anos atrás, Sim. não vai funcionar. Não funciona. Hoje nós estamos falando para um veículo que é o veículo YouTube. Você acha que eu vou ficar aqui no veículo YouTube com um papo formal? Né? Não funciona. Não. Então você tem que se adaptando a todo E essa evolução é muito rápida, né, cara? Muito a gente tá falando do rápido. Luxemburgo. Se ele tivesse parado há 30, 40 anos atrás e voltado agora, tudo bem, mas ele parou há 10, 8 anos atrás. Então, em 8 anos já evoluiu Lógico. tudo que. Então, assim, é muito rápido muito, isso. muito. É muito rápido. É muito isso. dinâmica, muito rápido. E cada vez está mais rápido. Você imagina uma chuteira, vou te dar um exemplo, uma chuteira de 8 anos atrás. Meu Deus do céu. Olha a chuteira de hoje. É. Eu estou falando de 8 anos atrás. Sim. Se você voltar no tempo há 20, 30 anos, nós fizemos uma entrevista com o Rivelino, né, Caio? Não, você não estava. Não tava. Você não estava, mas nós fizemos uma entrevista com o Rivelino. O Rivelino falou que ele tinha a pachorra, ele usou essa expressão, a pachorra de pesar o material que ele usava durante um jogo. Dava 3,5 kg, 4 quilos. Isso falou isso quando não chovia. Meu Deus. Porque daí ficava encharcado, né? Quando chovia, encharcava, ficava mais pesado ainda. Inclusive a bola, né? A bola era de capotão. Capotão. Hoje a coisa é super leve. Famosa bola de capotão. Hoje é super leve, né? Gente, eu tô tão contente porque Boituva, além do festival, parece que tem um carro, uma história de carros antigos, é isso? Tem. A gente teve agora, nesse final de semana retrasado, a gente teve uma exposição de carros antigos, mas a gente vai ter uma outra também. Deixa eu só conferir A data aqui. Dia... Old School. O Old School... Deixa eu ver aqui. 19 a 22. Clica lá. 19 a... não, esse é o primeiro festival de inverno. Esse daqui é o festival de inverno, que é outra atração. Que é sensacional, né? Que é sensacional muito legal, também. muito é legal. Maravilhosa. Aqui... Não, eles não passaram pra gente ainda. Mas não tem problema. Mas a gente vai... Mas vai nós 9 de julho. 9 de julho. Ah, tá aí, ó. 9 de Isso, julho. 9 de julho. 9 de julho é feriadão. É. Aí a gente pega... A gente teve nesses dias um... Quarto encontro de carros Old School. Olha que legal. Maravilhoso, Nilson. Eu vi o... Você viu aquele outro que teve nesses Maverick, dias, né? Eu vi o velho com Marcusso querendo, falando que o Maverick era a paixão dele. Era a paixão dele. Ele teve 3, ele falou. Ele teve? Teve 3. Maverick eu não tive. Eu tive Brasília, Caio Rossini. Você teve uma Brasília amarela? Não, branca. ZC 3890. Lembra até a placa. Olha E isso. você sabe Tem que história, hein? você sabe que o primeiro carro que eu enfiei a Maria Clara, que é minha mulher já há 38 anos, foi essa Brasília, ZC 3890. Rapaz. É por isso que lembra da placa, é o amor. Exatamente. Ó. Olha que coisa. Sabe por quê? Que nós saímos de São Paulo 2 da tarde. Adivinha a hora que nós chegamos em Sorocaba? No outro dia. Vai. Sei lá. Saímos lá do Cometão, que peguei no Tietê, às 14 horas. Adivinha o horário que eu cheguei em Sorocaba? 8 da noite. 2h30 da manhã. Minha Nossa Senhora, pior do que eu Porque pensava. foi no dia 1 de fevereiro de 1983. 1 de fevereiro de 83. Foi uma das maiores enchentes, foi a maior enchente do Rio Tietê. Meu Deus. Até hoje. Travou tudo. 12 horas para chegar em Sorocaba. 1 de fevereiro de 83. Aí eu cantei ela 12 horas no ônibus. Aí não aguentou, né? Aí não aguentou. E eu vou contar uma pior. Ela namorava, Caio Rossini. Meu Deus. Rapaz. Ela namorava, Caio Rossini. Eu falei, seguinte, eu também namoro. E eu também namorava. Namorava uma moça que morava numa travessa da General Carneiro, em Sorocaba. Eu sei até o nome da rua, Rua Máximo Baldo. Eu fui de madrugada na casa da moça, Caio Rossini. Sabe o que aconteceu, Caio? Terminou com a moça. Fui terminar. Aí saiu a mãe da moça com penhoar. Sabe o que é penhoar? O que é um penhoar? Penhoar é o que bota por cima da camisola. Da camisola, E um monte de bob na cabeça às 4 da manhã. E ela falou assim, ô Nilson, o que aconteceu? Alguma coisa? Eu falei, não, vim terminar, cara, com a moça. Você tá pensando que é brincadeira? Pode fazer corte se quiser. Vim terminar com a moça. 4 horas da manhã, depois de 4 da manhã. Daí ela falou assim, a senhora, que era a mãe dela, né?
minha futura sogra, né? Ela falou, você bebeu? Ex-futura sogra. Não, ex-futura sogra. Você bebeu, né? Bebeu. Eu falei, não, você já sabe que eu não bebo. Não, é que eu encontrei o amor da minha vida. Tá ouvindo, Caio? Tô ouvindo. Encontrei o amor da minha vida. A mulher falou, não, volta amanhã. E por que eu fui lá 4 da manhã? Por quê? Porque eu tinha dado um prazo pra Clara, que é minha mulher hoje, para ir terminar com o namorado dela que estudava na faculdade de educação física com ela. Que eu falei, ó, meio-dia eu tô lá, na porta da faculdade. Se você terminar com ele, eu vou de madrugada antes de terminar com a minha mulher. Terminar com a minha namorada, né? E ela topou. Aí ela chegou de manhã lá na faculdade, terminou o namoro dela. Eu terminei na madrugada do dia anterior o meu namoro. Olha que E história, há 38 anos estamos juntos. Deu certo. E a Brasília que eu levei ela para casa dela naquele dia era a Brasília do meu pai, ZC 3890. Gostou da história, É cara? uma belíssima história, dá pra virar filme isso. isso. Olha só, Unidos por uma enchente, hein? Boa! O nome do filme, Unidos por uma enchente. Unidos por uma enchente. Boa! Douglas, sensacional. Mas Unidos por uma enchente. as 12 horas de chaveco foram boas ou não? Porque pra ver o que a gente pode pôr no filme. Ô, Anta, se nós terminamos cada um com o seu namorado... Não, é que 12 horas dá pra acertar e errar muitas vezes. Ah, né? não, mas foi um chaveco excelente, porque ela resolveu terminar com o namorado dela, eu terminei com a minha namorada, né? E quer dizer que a conversa valeu. Lógico. Não, com certeza. Então eu lógico. agradeço essa enchente de São Paulo muito. Rendeu, hein? Eu não estou brincando, essa história Rendeu. é 100% verdadeira. Que legal isso. Eu não estou inventando nada. Eu estou casado há 38 anos com a minha mulher. Rapaz, e que fim que deu a Brasília? Agora meu pai vendeu, pô. Você queria que ela tivesse com ele até Você não hoje? podia Unidos ter pelas deixado. águas do Tietê. É. isso Unidos aí. por uma enchente, unidos E pela... a história começou por causa do quarto encontro de carros old school. hein? Isso. É isso aí, entendeu? O Juliano veio aqui, ele pensou que ele ia ouvir coisa séria. Nada. Juliano? Só Tava falta preocupado aqui. É. Não é tranquilo. preocupado, corintiano, preocupado com o quê? Não tem motivo amanhã O nenhum. time vai nem- ganhar tudo. É, Não, nem não me fale fale. amanhã não, porque Nem vai me fale depois, de vai amanhã. depois. O jogo vai depois da... O programa vai depois programa do vai jogo. depois. É, o programa vai depois. Ah, entendi. Uma hora Não, dessa seu o Corinthians time já esse foi ano aqui vai iluminado. sofrer. Vai. Pode esperar que vai ser sofrimento. Você pinchou uma maldição aí no Corinthians. Não, também? no Flamengo. Não foi no Flamengo. Flamengo que eu não quero que ganhe nada. Viu? O seu Corinthians, o problema do Corinthians é o seguinte, é a administração, é o que você faz bem. Se tivesse uma boa administração, o Corinthians nadava de braçada. Tava voando. Você não concorda? Concordo. Você imagina, plenamente. então fale sobre isso. Traçando um pouco do Paralelo. paralelo. Você é administrador. Você tem um clube do tamanho do Corinthians, com a força do Corinthians, com a força que tem a torcida do Corinthians, com a história que tem o Corinthians. Pode estar nessa Com, tanga. com o potencial que tem, inclusive financeiro, né? Principalmente financeiro. Então, como é que chega uma situação dessa? É. Má administração. Má gestão. É. Má gestão. Péssima gestão. Péssima gestão. Não saber captar recursos, Sim, não saber investir, não saber investir, gastar mais do que arrecada. gastar mais do que arrecada. É, tudo que a gente falou de errado é o que o Corinthians vem fazendo. Tudo que o Corinthians faz várias vezes no ano. Tudo. Mas não é tudo. só Corinthians, São Paulo é a mesma coisa. Sim. Mas isso Quem é conseguiu uma boa gestão, sempre traçando paralelo aí com você e Boituva, quem conseguiu está nadando de braçada. exatamente Flamengo isso. conseguiu uma boa gestão, pronto. Palmeiras. Conseguiu uma boa gestão, pronto. Tudo tem a ver com uma boa administração. Por isso que eu sempre falo aqui, o Hexa pro Marcusso é indispensável para Boituva. Vamos orar, torcer e trabalhar para isso, Com né? certeza. Não é verdade? Com certeza. É isso. O cara que é um prefeito desse naipe, que está fazendo a cidade crescer do jeito que está crescendo demais, né, Douglas? Sim, e de forma sustentável, né? Isso que é importante, porque ela não está inchando, ela realmente está crescendo. Tem umas feras aí como o Juliano. E fazendo a coisa bem feita, né? Para não ter que refazer de novo. É que nem Principalmente- asfalto ruim. Exatamente. As obras, assim, já que temos que fazer, vamos fazer uma vez só. Para se precisar refazer, vai ser daqui 30, 40 anos, né? Então esse é o lema, né? Já fazer bem feito. E quando Claro. vocês fazem um processo de licitação, por exemplo, que
exige uma certa qualidade. Não tem aqueles espíritos de porco que vão questionar no TCU, falar, olha... Na verdade, assim, o fazer bem feito, no caso, é fazer um projeto bem feito. Porque você vai licitar aquilo... A empresa que ganhar a licitação, ela vai executar aquilo que você projetou, certo? Então vamos falar de uma obra. Você pode fazer um projeto de uma obra mal feito, né? Que, podia ter feito maior, fiz menor, agora vou ter que ampliar. Então é nesse sentido, né? Agora, a licitação, claro, a gente corre o risco de infelizmente, estar ganhando aí uma empresa, mas aí que também entra a gestão, né? Sim, de estar fiscalizando, estar controlando, né? Mas hoje até isso tá bacana, tá? As empresas... Existem as empresas especializadas que faz bem feito, né? E existe a modalidade da licitação onde você mescla aí a técnica, né? Com o menor preço. Né? Então aí tem que vir empresa boa, né? Participar, né? Que tem que ter a técnica para fazer aquilo. Né? E está tendo uma mudança de legislação nesse sentido, viu, Caio? Porque hoje a gente é regido pela 8666, que é a lei de licitações. E era para ter entrado em vigência nesse ano, mas aí houve uma movimentação política e tudo mais, e aí eles jogaram para o ano que vem. Essa nova legislação que vai substituir a 8666, ela preza muito mais essa questão da otimização, da economicidade, claro, no princípio da economicidade, mas principalmente da qualidade, para fazer, como é um dos princípios da nossa administração, fazer uma vez só, fazer bem feito, como o Edson sempre faz. E isso envolve planejamento. Essa nova legislação, ela já prevê isso. Ela prevê plano de compras, ela prevê diversas ferramentas para que a gestão pública esteja mais preparada para o momento da contratação e para também a execução. Gente, olha, eu gostaria de ficar a madrugada toda aqui conversando, porque esse tipo de papo eu adoro. Sabe? Porque é conversa boa, conversa esclarecedora, é conversa que serve para a população, gente. É verdade. Então, o pessoal de Boituva que está ouvindo aí, ou mesmo fora de qualquer parte do Brasil, do mundo, né? Porque o YouTube vai para o mundo inteiro, ele tem que saber isso. Quando você tem pessoas de boa índole, de bom caráter, reunidos, trabalhando num órgão público, tudo é revertido para você. É verdade. Tudo é revertido. Por isso é importante a hora da escolha, né? É lógico, por isso que é bom você escolher sempre certo aquele que vai te governar. Né? Exatamente. É muito importante isso, porque isso é fundamental. Aquele que governa... Olha o que o Juliano acabou de falar pra gente. No dia 30, ele ficou dia 30 e dia 31 para conseguir máquinas para a Prefeitura de Boituva. Vocês estão vendo aí na tela as máquinas? Exatamente. Que serviria para recap de áreas rurais. E detalhe, eu na Prefeitura e ele de meia hora me ligando. Deu certo? Então ele também estava lá. Claro. Deu certo. Claro. O estresse não é fácil, não. Não é, porque o cara que quer trabalhar para a população, ele se estressa, porque, por exemplo, para liberar uma verba não é fácil, para buscar um recurso não é nada fácil, mas tem que ser feito. Às vezes a população não entende porque aquele recurso não chegou àquela hora, porque está ainda num trâmite, né? Para ver se libera ou não libera, não é isso? Eu entendo um pouco da coisa também, Caio. É lógico que eu me faço de tonto só, mas eu entendo. Entendeu? Eu me entendo um pouquinho do negócio. Com formação de direito, você acha que eu não entendo nada? Pelo amor de Deus. Isso é muito importante a população saber quem está trabalhando de verdade para ela. E esse tipo de coisa que você contou hoje aí me alegra. Eu, como jornalista, eu fico alegre. Eu sou jornalista raiz. Tenho 45 anos de jornalismo. Então isso para mim é importantíssimo. A gente vê tanto pilantra por aí. Muito. Tem cara que o cara se elege, ele olha só pro próprio umbigo. É verdade. Esse é um idiota. Entendeu? O cara se eleger e olhar pro próprio umbigo é um idiota. Ele se elege e está preocupado só com a carreira política dele. Isso não vai reverter nada para a população. Não tem espírito público, né? Não tem isso. Não tem espírito público. Agora, quando você sente que os secretários que vêm aqui, um secretário, diretor da administração, que veio aqui como o Juliano, o pessoal, o Marcus, que é o prefeito, você sente que essas pessoas têm espírito público. Sim. Então, eles estão falando assim, poxa vida, que legal. Olha o que ele falou. Você pensa que ele ensaiou para falar isso? Eu vi uma lâmpada de LED ali, eu fico emocionado chegando, porque aquilo está revertendo para alguém. É isso aí. E tem tanta gente carente precisando de ajuda.
Eu vejo vocês lá na área de saúde também, tão preocupados. Sim, sim. Muito, muito, Né? muito. Com a educação, tão Prioridade. preocupados. Né? Isso daí é qualidade de vida. Lá em Boituva é uma qualidade de vida espetacular, porque tem essa preocupação. Isso é fundamental. Isso é resultado de trabalho de uma equipe, né? Não vem do nada Não. isso. Não acontece do E nada. outra coisa, ninguém faz sucesso sozinho. Exatamente. certeza. Não tem. Tem um time, né? Exatamente, é um time. Não, é um time. É que nem o Corinthians, não faz sucesso porque o time é ruim. Má Exatamente. gestão, má gestão. Má Exatamente. gestão, time ruim, não anda. Entendeu? Ninguém faz sucesso sozinho. Essa é uma, isso máquina. é uma verdade. É verdade. É uma máquina, todo mundo tentando caminhar do mesmo lado, sem vaidade, sem querer ciúme, um querer puxar o tapete Exato. do outro. É verdade. Não adianta. Não. Se você fizer um trabalho assim, as cidades vão ficar bem e um país vai ficar É, bem. porque o projeto, na verdade, ele não pode ser um projeto pessoal, ele precisa ser um projeto para as pessoas. Óbvio, óbvio, mas é uma coisa tão isso. óbvia. Eu fico muito triste quando o cara faz um projeto, quer entrar na política para fazer um projeto pessoal. Exatamente. E a gente vê muito isso, infelizmente. 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 Está cheio, né, Caio? É o que mais tem, infelizmente. Infelizmente. Infelizmente, é o que mais tem. E até nessa Por história. isso que eu gosto do que nosso interior. No interior tem gente de verdade ainda. E essa história que o diretor estava contando é um projeto, um programa do governo federal, é lançado no dia 30 de dezembro. Aí você tem 2 tipos de prefeituras. Tem o prefeito que olha e fala, tá vendo? É para ninguém entrar. Quem que vai participar do negócio dia 30? Todo Governo mundo de federal, recesso, né? Exato, o governo federal faz aí. isso de propósito. Esse Caio Rossini aí. Faz isso de propósito que é pra ninguém pegar. E tem o prefeito que liga e fala, gente, bora, vem trabalhar que a gente precisa disso. Caio, você é uma Então tem 2 sumidade, tipos. Caio. Eu sigo o seu exemplo. querido. É humilde. Sigo o mas seu como- exemplo. Tem um bom professor, você tem um bom é, professor. Mas é verdade. Como você é. Chega, Caio. Chega. Um abraço, hein? Bateu mais de 1 hora, né, Caio? Deu, já deu. Mas tá bom. Não, tá excelente. Eu nem ligo. Até porque o papo vai continuar depois da gravação, Vai. então tá tranquilo. Exatamente. Ô, Juliano, obrigado, viu? Obrigado Parabéns vocês pelo aí seu trabalho, pelo viu? convite. Parabéns, viu? Você é um rapaz que tenho certeza que vai estar entre os meus indicados para ser prefeito um dia. Opa, quem me Eu só tô dera. na seleção. Só tô na seleção. Quantos anos você tem? Eu tenho 43. Novinho. Novinho. 43 anos de idade. Isso aí tem uma história de vida pela frente ainda. Um abraço, viu? Obrigado a vocês aí pela participação. Tá? Ô, Douglas, obrigado, viu? Nilson, Você é o cara, viu, Douglas? você que é o cara. Eu vou lá no balonismo, vou estar lá, vou estar no Festival de Inverno Vão também. dar o seu título de cidadão. Vou receber. lá. Uca! Eu vou chamar o Uca na hora. Eu Tem- vou tem falar, como Uca, vem fazer- aqui agora, que aí a gente vai fazer um vídeo lá, você cobrando dele. Mas o lá, seu. né? Tem, o tem vídeo como, tem tá como aqui, ó. fazer essa... Não, é pessoalmente, Ah, aí ele vai ter que se explicar Ele já pessoalmente. ligou pra mim, Uca. Ele já ligou, é que não deu certo ainda. Eu tô correndo sempre que nem... Tô mais perdido que cachorro encaminhando mudança. É tanto que eu ando correndo. Gente, Boituva, minha querida Boituva. Pedacinho do hino pra você encerrar. Boituva, Boituva, terra onde reside a paz. Quem chegou ficou, quem partiu chorou e não te esquece nunca mais. Quem tomou água de Boituva não sai de Boituva. Tchau, gente. Abraço. Valeu, valeu, Caião. A Águia da Castelo, cidade da fé, do trabalho e da hospitalidade, está alçando voos cada vez mais horas, mais de 18 milhões de reais em obras de recapeamento, 14 milhões para a retomada das obras do Fórum.
paraquedismo e do balonismo turístico. É ótimo teu filho ser